Boa noite a todos. Mais uma vez a gente tem um recadinho nosso, né? Lembrando que no dia 7 de dezembro, né, na outra quinta-feira, não na próxima, na outra ainda, né? Nós teremos a apresentação do teatro aqui da Seja, que tem a coordenação da nossa companheira Nerci. Então, a gente pede para que todos venham prestigiar esse nosso teatro. Vai ser lindo, né, Nerci? E isso às 8 horas, no dia 7, e após a apresentação do teatro, nós teremos um jantar gratuito. Então, todos estão convidados para o teatro e para o jantar, tá bom? E a gente também lembra, né, Luiz, da nossa mocidade, que é um momento muito bom, aos sábados, às 4 horas, e às 4 da tarde, viu? Não é da manhã, não. E que nós devemos prestigiar. É muito bom estudar. E estando aqui, é uma bênção, né? Nós vamos aprender muito e por isso que a gente convida. Não tem idade, pode ser de 0 a 150 anos, sem problema. O Luiz permite que participe. Tá bom, gente? Então, vamos prestigiar. E agora, então, vamos tranquilizar a nossa mente, o nosso coração, elevando o nosso pensamento a Jesus, o nosso médico maior, médico sublime de nossas almas, esse amigo incomparável de todas as horas, este Jesus, que é mestre dos mestres, nesta noite, nos prestigia mais uma vez com as suas lições de amor. Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade benfazeja desta noite e ajude-nos para que possamos aprender mais e mais e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Almas queridas, eu também evoco a presença e a proteção de Deus, do Cristo e da espiritualidade para todos nós. Hoje, vamos abordar uma das tantas contribuições que somente encontramos na doutrina espírita. Todas as doutrinas filosófico, religiosas, sérias, são respeitáveis e trazem a sua contribuição para a iluminação e a libertação das consciências. No entanto, por amor à verdade, precisamos reconhecer que a doutrina espírita, por seu compromisso com Jesus, por sua lógica, por sua coerência
apresenta-nos aspectos os mais relevantes para as nossas almas. E uma das contribuições que a doutrina espírita nos apresenta diz respeito à reencarnação. Talvez nem todos os presentes a esta reunião sejam reencarnacionistas. Talvez nem todos tenham ainda encontrado tempo e oportunidade para refletir sobre esta magna questão. Sem a reencarnação, certos enigmas, certos conflitos, certas lutas, certas dificuldades tornam-se incompreensíveis, de difícil aceitação e, consequentemente, de difícil aproveitamento. Para os espíritas, nenhuma novidade. Somos espíritos reencarnados. Esta não é a primeira experiência que estamos tendo na Terra. E, ao que tudo indica, não é a última. Pode até dar-se que seja a última neste planeta, mas continuaremos a reencarnar nos inumeráveis mundos esparramados por este universo sem fim. A reencarnação está de maneira intensa e profunda ligada a um dos atributos de Deus. Afirma a doutrina espírita: Deus é justo. E a reencarnação é explicável tendo em vista a necessidade da justiça. Sem a reencarnação, não haveria justiça. Deus seria injusto. E não somente injusto, ele não seria bom e não seria misericordioso, por fechar-nos as portas ao reajuste, à reparação, ao apaziguamento da consciência, à paz, à felicidade. Com a reencarnação, aperfeiçoa-se a justiça divina, aperfeiçoa-se a bondade divina, aperfeiçoa-se a misericórdia divina, nas múltiplas oportunidades que se repetem, que se renovam, para que o espírito se redima, repare, reajuste, quite e se liberte.
com a reencarnação que vamos compreender também a questão do sofrimento. Sem dúvida, há sofrimentos provocados nesta encarnação mesma, tendo em vista as nossas escolhas, tendo em vista o nosso comportamento, o nosso caráter, as nossas características, muitas vezes engendramos nesta atual reencarnação alguns sofrimentos, mas há sofrimentos inexplicáveis à luz da existência atual. Há sofrimentos somente compreensíveis se retrogradarmos no tempo antes desta encarnação. Porque a lei de causa e efeito acompanha o espírito através das várias reencarnações. Os compromissos hoje assumidos repercutirão no dia de amanhã. Os compromissos de outras encarnações, se não superados adequadamente, repercutem nas reencarnações futuras. Portanto, algumas das nossas aflições são oriundas de outras existências corporais. E, antes de reencarnar, alguns de nós tivemos a oportunidade de, junto aos patrocinadores da nossa reencarnação, tivemos a oportunidade, dizemos, de solicitar esta ou aquela dificuldade, esta ou aquela dor, esta ou aquela limitação. Solicitamos. Ao reencarnar, opera-se o esquecimento do passado. No momento, não nos recordamos quem fomos, onde vivemos, exatamente como foi o nosso modus vivendi e o que teremos ou não escolhido. Mas o fato é que alguns teremos feito escolhas para reencarnar. E aqueles que, porventura, não tinham, à época, discernimento, desenvolvimento, maturidade, experiência para proceder às escolhas adequadas, a espiritualidade superior supriu esta dificuldade. E a espiritualidade superior escolheu por mim, ou por você, ou por nós, como nós, adultos, fazemos em relação às crianças e aos adolescentes, a depender da idade e de outras condições. Nesta noite, eu trago aqui uma mensagem, como todas, belíssima e oportuna, de André Luiz. E como nós vamos ver na mensagem de hoje, para quem estiver aí anotando, eu trago
a seguinte sinopse: cada lição ou experiência tem os seus objetivos. Nada existe sem finalidade definida. E ainda, cada dor ou cada dificuldade tem igualmente os seus objetivos. Por esta razão, as lições, as dores, as dificuldades, as tribulações são próprias de cada individualidade. Cada um de nós tendo a lição, a dor que necessita para duas finalidades fundamentais. As dores, sejam quais sejam, guardam duas finalidades que destaco agora: o resgate do passado e a felicidade no porvir, a libertação no porvir, a paz no futuro. A dor do presente serve para superação do passado e para que possamos avançar livres, com segurança, com tranquilidade, com alegria, com qualidade, na direção do porvir que nos aguarda a todos. Diz-nos André Luiz, antes do berço, na espiritualidade, examinando as suas próprias necessidades de aperfeiçoamento, terá você pedido. Necessidade de aperfeiçoamento. A dor tem este objetivo: melhorar-nos. Diz André Luiz, terá você pedido a deficiência corpórea que induza à elevação de sentimentos. Ao que eu acrescento, com a deficiência corpórea, o espírito elevado a prezar menos a vida orgânica e a priorizar a vida espiritual. Terá você pedido a enfermidade de longa duração, capaz de educar-lhe os impulsos, ao que me permito acrescentar, exemplificando: glicose alta controla o impulso no consumo do açúcar, o colesterol alto, o infarto e outras moléstias de longo curso que vão trabalhando o espírito. Eu devo aqui confessar que, com o infarto, eu me vi constrangido a buscar algumas melhorias, sob pena de, a qualquer momento, ter um infarto fulminante, sem tempo hábil para aproveitar a lição que o infarto carreava em seu bojo. E assim, outras tantas moléstias. Terá você pedido essa ou aquela lesão física que favoreça os exercícios de disciplina. Quantas pessoas se modificam
depois de um acidente de trânsito. Tornam-se mais prudentes, mais cautelosas, menos apressadas, menos ansiosas. Não fosse aquele acidente, estas conquistas não adviriam. Terá você pedido determinada mutilação que lhe iniba o arrastamento à agressividade exagerada. E acrescento eu, por exemplo, uma dificuldade na fala, no andar, nos movimentos, que tolhem certos impulsos compulsivos, desequilibrados do espírito, que se vê constrangido pela própria mutilação a conter-se. Não é isso? Terá você pedido, ainda André Luiz, e o expositor trazendo a sua contribuição de maneira pontuada hoje. Terá você pedido o complexo psicológico que lhe renove as ideias. Quantos complexos trazemos no íntimo de nós mesmos? Complexo de superioridade, complexo de inferioridade, complexo de rejeição, baixa autoestima, certos pensamentos, certas tendências tenebrosos, escabrosos, que não somos capazes de confessar, nem a nós mesmos. Alguns pensamentos que nos ruborizam, nos envergonham, nos entristecem, e isto faz com que cresçamos. O conflito psicológico em nós funciona como um espinho cravado no pé ou cravado na mão. Quem de nós, tendo um espinho, não fará esforço para removê-lo? Assim, o complexo psicológico, quando presente em nós, incomoda, perturba, faz sofrer, angustia, e o espírito empenha-se por se livrar dele, termina por superá-lo, se liberta e se pacifica. O conflito terá cumprido a sua missão. Você terá pedido o lar amargo, onde possa aprender quanto vale a afeição. Muitas vezes precisamos, inclusive, passar pela experiência da perda para melhor avaliarmos a excelência do patrimônio que desconsideramos. Há, inclusive, uma página de Joana de Ângeles, cuja leitura recomendo, a mensagem Karma de Solidão. Diz ela, literalmente, perdeste porque descuraste enquanto possuías o de que agora tens necessidade. Perdeste porque descuraste enquanto possuías o de que agora tens necessidade. Ou seja, quando tínhamos, não valorizamos. Agora que perdemos, temos perfeita compreensão do quanto deixamos passar na oportunidade que se foi. Terá você pedido o traço de prova que lhe impõe obstáculos no grupo social, a fim de esquecer enquistações de orgulho. Vou repetir. Terá você pedido
o traço de prova que lhe impõe obstáculos no grupo social, a fim de esquecer enquistações de orgulho. 2 exemplos: a escassez de recursos financeiros, que nos obriga a desbastar a crista, as humilhações que sofremos, para que das humilhações cheguemos à humildade, que é o que a vida espera que façamos. Terá você pedido o reencontro com os adversários do passado? Então, na forma de parentes difíceis, atendendo a resgate de antigos débitos. Ao que acrescentamos nós, é justo que resgatemos aqueles aos quais lançamos no precipício. Se alguém conduz outrem à loucura, é razoável, é previsível, é justo que agora coopere com este desequilibrado para que ele recupere a sua saúde psíquica. Para dar um exemplo, a lei é de simples enunciação e de simples compreensão. Se alguém lança outrem no precipício, a lei simplesmente determina que aquele que lançou desça ao precipício para tirar de lá a sua vítima, aquele que foi por ele prejudicado. É simples. Prejudicamos financeiramente, a lei providenciará mecanismos para que haja a devolução desta fortuna, deste patrimônio. Quando você puder, estude o livro Ação e Reação de André Luiz e Chico Xavier. Ali encontraremos material maravilhoso de reflexão. Fala ali no livro em débito aliviado, em débito que se mantém inalterado e débito agravado. Quando o espírito reencarna para resgatar, ele pode resgatar completamente e liberar-se, pode resgatar parcialmente e parte do débito permanece aguardando o reajuste em outra oportunidade, e o espírito pode, ao reencarnar, não só não resgatar, como ainda agravar os quadros que lhe dizem respeito, sendo possível ainda resgatar em parte e comprometer-se noutros setores da existência, como se quitássemos uma dívida e imediatamente tomássemos de novo como empréstimo e passássemos novamente a dever. Terá você pedido a impossibilidade temporária para a obtenção de um título acadêmico, de modo a frenar-se contra desmandos intelectuais. Nem todos que desejam, nem todos que se empenham, conseguem um título acadêmico. Não é por falta de inteligência, não é por falta de recurso financeiro, mas alguma circunstância impeditiva atravessará o caminho desta pessoa. Por quê? É possível que ele tenha já se equivocado no uso da cultura acadêmica. E agora a providência da lei
é criar obstáculos para que ele não se realize, pois ainda frágil em si mesmo, pode reincidir em velhas condutas inadequadas, comprometendo a sua trajetória. Terá você pedido a internação passageira em ambiente de pauperismo, de maneira a desenvolver a própria habilitação no trabalho pessoal. Quantos renascem, reencarnam em condições paupérrimas, misérrimas, difíceis, nascem ali com o objetivo de se sobreporem ao meio, crescerem, estruturarem-se de tal maneira que o meio não será um obstáculo intransponível à sua realização. Para não falarmos das experiências nossas mesmas, pensemos nos tantos famosos que conhecemos que saíram de situações extremamente adversas e, no entanto, não permitiram que o meio os sufocasse de maneira irreversível. E André Luiz termina dizendo: aceite as dificuldades e desafios da existência, porque, na maioria das circunstâncias, são respostas da providência divina aos nossos anseios de reajuste e sublimação. Releio: aceite as dificuldades e desafios da existência, porque, na maioria das circunstâncias, são respostas da providência divina aos nossos anseios de reajuste e sublimação. Ao que o expositor da noite acrescenta: concordar com Deus. Precisamos concordar com Deus. Ainda que não saibamos exatamente quem fomos, o que fizemos nas outras encarnações. Se nesta encarnação estamos sitiados por alguma aflição que não superamos, em que pese todo o esforço bem dirigido, é porque esta provação, esta dificuldade, esta luta faz parte do nosso programa reencarnatório. Temos estas dores, não porque Deus nos tenha esquecido, não porque Deus nos tenha abandonado, não porque Deus nos esteja castigando. Não se trata disto. A dor, como já dito, e agora se repete, é oportunidade de resgate do passado e de libertação para que possamos avançar. Mas, fechando o nosso pensamento, pouco importa se a dor que é nossa é oriunda ou não de outra encarnação, ou se é desta encarnação. O que nos compete é aceitar, compreender, aproveitar, crescer, avançar, extraindo todas as lições que as experiências nos oportunizam, aprendendo
com a sabedoria popular. Se a vida lhe der um limão, faça dele uma limonada. Agora, se a pessoa imprudente faz do limão uma caipirinha e curte uma ressaca, uma dor de cabeça, a culpa não é da natureza que produziu o limão. A culpa não é do limão, que é ácido e azedo. A responsabilidade é nossa no uso que estamos fazendo do limão, que porventura a vida nos tenha confiado. Portanto, terminemos com Marden, esotérico, pensador Marden. Se choras por ter perdido o sol, as lágrimas não te permitirão ver as estrelas. Se choras por ter perdido o sol, as lágrimas não te permitirão ver as estrelas. E ainda Marden, o pessimista senta-se e lastima, o otimista levanta e age. O pessimista senta-se e lastima, o otimista levanta e age. Sorria. As nossas reflexões param por aqui. Antes do berço, aproveitemos os anos que nos restam de encarnação. No meu caso, mais 30, no seu, eu não sei. Aproveitemos e façamos o máximo ao nosso alcance. Vai ter fé assim, hein? Mais 30 anos. Beijo, muita paz, muita alegria.